Olá, estimados cursistas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à unidade 3, Gerenciamento de Riscos, onde nós temos 3 objetivos. O primeiro é avaliar as incertezas de forma a tomar a melhor decisão possível para minimizar ou eliminar o risco. O segundo é identificar riscos em potencial e estabelecer respostas a estes riscos, reduzindo surpresas e custos ou prejuízos associados. O terceiro é entender a importância do mapa de risco e conhecer os procedimentos para a sua elaboração. A seguir, vocês vão ver um áudio onde eu explico direitinho como será dividido essa unidade em 3 videoaulas. Estimados cursistas, como vão todos? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina Gerência de Riscos e, obviamente, do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Nessa unidade 3, nós vamos falar sobre gerenciamento de risco. E eu vou dividir essa unidade em 3 partes para ficar mais fácil para vocês baixarem os arquivos, ok? Então, na parte 1, nós vamos ver sobre as considerações iniciais e também sobre as definições básicas que são extremamente importantes para o entendimento de toda a unidade. Na parte 2, nós vamos falar sobre análise de risco, vamos ver a diferença entre perigo e risco e vamos também falar sobre a estimativa dos efeitos físicos e análise de vulnerabilidade. Na parte 3, nós vamos falar sobre o famoso mapa de risco e a classe de riscos ambientais. E aí nós vamos abordar sobre os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Eu também vou deixar um PDF de toda essa unidade no único arquivo para também facilitar para vocês, caso queiram, também dar uma olhada em todo o conteúdo em um único arquivo. Ok? Eu estou muito feliz com o retorno que eu estou tendo dos tutores, também tenho acompanhado lá as postagens de vocês. Espero e peço que continuem se dedicando e continuem sendo aplicados para que todos nós tenhamos sucesso aí nesse curso, ok? Desejo a todos aí sucesso e deixo aqui um sincero e forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Bom, então aí nós estamos na parte 1, onde nós vamos ver as considerações iniciais e as definições básicas. Aqui está o sumário com todo o detalhamento do que nós vamos ver em cada um desses itens e do subitem. Então, partindo para o item 3.1, considerações iniciais. Então, para se entender o gerenciamento de risco, faz-se necessário apresentar a sua definição, a importância do gerenciamento do risco, os grupos de riscos, além da análise de risco com sua definição, tipos e conceituação de cada modelo de análise.
Segundo a natureza de cada trabalho, alguns autores definem ou consideram a gerência de risco importante para eliminar ou minimizar os riscos que são expostos. Logicamente, o desejável é termos risco zero, mas, infelizmente, como muitas das vezes isso é quase que impossível, então, se não pudermos eliminá-los, pelo menos vamos minimizá-los. O homem, ele gerencia os riscos a que está exposto e pode ser de duas formas, consciente ou não consciente. Mas dependendo do seu comportamento adotado na sociedade, ele também pode estar expondo terceiros a riscos. Então, o gerenciamento de risco, além de trabalhar os riscos físicos, também deve tratar da parada do trabalho por falta de abastecimentos de recursos. Na análise de risco, ela tem como base a identificação dos fatores que vão causar a falta de segurança e a eliminação dos mesmos para o fluxo contínuo do processo. O gerenciamento de risco é um processo que necessita de uma tomada e de uma execução de decisões a fim de reduzir os efeitos adversos que as perdas acidentais geram em uma determinada organização. Então, nós podemos definir gerência de risco como sendo a arte e função que tem como objetivo principal a proteção dos recursos humanos, dos recursos materiais e dos recursos financeiros de uma organização. Então, quer que seja utilizando técnicas que vão eliminar ou reduzir os riscos, quer que seja através de financiamento dos riscos remanescentes, a questão da implantação da gerência de riscos só vai depender de qual forma é economicamente mais viável, mas simplesmente a gerência de riscos é inviável. E nós podemos considerar, como nós falamos anteriormente, que o homem gerencia os riscos a que está exposto, mas dependendo do seu comportamento, ele pode ou não gerar riscos a terceiros. Então, o gerenciamento de riscos será adotado como uma tomada de decisão sobre incertezas, por gerar custos para os envolvidos, além de metodologias para avaliar, controlar e prevenir os riscos existentes no local de trabalho. E o que é o acidente? O acidente é um evento específico, não planejado e indesejável, ou uma sequência de eventos que geram consequências indesejáveis. Já o incidente crítico, ou quase acidente, é qualquer evento ou fato negativo com potencialidade para provocar dano. Nós não podemos mais ouvir, algum comentário tipo: nossa, meu amigo quase sofreu um acidente, por muita sorte ele sobreviveu, ou não foi nem sequer atingido naquele acidente, naquele acontecimento. Ou seja, nós não podemos continuar dando a sorte, o fator principal da gente continuar ileso, saindo ileso desses possíveis quase acidentes. Então, a análise de risco ela é um estudo quantitativo de riscos numa instalação industrial. Ela é baseada em técnicas de identificação de perigos, através também de estimativa de frequências e consequências, através também da análise de vulnerabilidade e ainda do risco propriamente dito. Essa análise de vulnerabilidade ela é um estudo realizado por intermédio de modelos matemáticos e até mesmo independente de ser modelos matemáticos, qualquer modelo sempre tem as suas limitações, seja por questões de condições de contorno, seja por questões de simplificações de alguns dados, alguns fatores, mas de qualquer forma esses modelos, no caso aqui os matemáticos, eles são imprescindíveis porque eles nos ajudam a prever impactos danos às pessoas, também nos ajudam a prever impactos das instalações e também ao meio ambiente. E em que se baseiam esses modelos matemáticos? Eles se baseiam nos limites de tolerância estabelecidos através do parâmetro Probit, tanto para os efeitos de sobrepressão advindos de explosões. Esse efeito Probit nós vamos vê-lo na sequência dessa unidade mais para frente, mas o que consiste o Probit? Ele consiste numa análise de regressão que é apropriada para o conjunto de dados em que a variável dependente é medida em unidades do tipo sim ou não. Ou seja, morreu ou não morreu? Não.
Nesse caso, a resposta é representada pelo percentual de sobreviventes, percentual de nascidos, enfim, daquilo que a gente estiver trabalhando. Agora, de onde advêm as radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos tóxicos? Elas advêm da exposição a uma alta concentração de substâncias químicas por um período de tempo. E o que são as avaliações de riscos, né? A avaliação de risco é o processo pelo qual os resultados da análise de risco são utilizados para uma tomada de decisão através de critérios comparativos de riscos para a definição da estratégia de gerenciamento dos riscos e aprovação do licenciamento ambiental de um determinado empreendimento. Já a causa é a origem de caráter humano ou material, está relacionado com o evento catastrófico ou pode também ser resultante da materialização de um risco provocando danos, sendo o evento catastrófico um acidente. E o BLEVE? De que trata-se o BLEVE? O BLEVE são siglas, que vêm do inglês Boiling Liquid Expanded Vapor Explosion, que significa explosão de vapor de expansão do líquido de ebulição. Esse fenômeno ele é decorrente da explosão catastrófica de um reservatório, quando o líquido nele contido atinge uma temperatura bem acima da sua temperatura de ebulição, a pressão atmosférica com projeção de fragmentos de expansão adiabáticas. Pelas essas três fotos, vocês podem ver o efeito catastrófico, que é uma explosão, que é um BLEVE. Mas o BLEVE, a gente pode vê-lo também nesse vídeo que eu vou apresentar. Okolicą wstrząsa seria wybuchów. Na lotnisku drżą szyby w oknach. Przechowuje się tam tysiące litrów paliwa lotniczego. Było to ocenić. Stało się tak szybko. To było chwilę później. Gejzer płomieni bucha w niebo. Tak wyglądał płomień z odległości prawie kilometra. Gaz wciąż eksploduje. Nie zbliżajcie się do ognia. Jest za gorący. Temperatura pożaru sięga 1100 stopni. Strażacy muszą czekać. Z linii frontu dociera meldunek, że kilka chwil później gejzer płomieni wystrzeliwuje na 600. Kilka chwil później gejzer płomieni wystrzeliwuje na 600 metrów w górę. Jeden z gapiów filmował całe wydarzenie. Na filmie widać, jak ogromny zbiornik strzela w bok na podobieństwo rakiety. Pożar szaleje do świtu. Za dnia okazuje się, że cysterna wylądowała. Pożar szaleje do świtu. Za dnia okazuje się, że cysterna wylądowała w strumieniu 300 metrów dalej. Po drodze powaliła kilka zabudowań. Po ciężarówkach i sprzęcie zostały tylko wraki stopionego metalu. Bom, deu para vocês verem aí, o efeito catastrófico do BLEVE.
E a bola de fogo, ou fireball? De que se trata? Trata-se de um fenômeno que se verifica quando o volume de vapor inflamável, inicialmente comprimido, num recipiente. Já a curva de risco, conforme vocês podem ver na figura direita, é uma curva referente ao risco individual determinada pela inserção de pontos com os mesmos valores de risco de uma mesma instalação industrial, também conhecido como contorno de risco. Já o dano é a gravidade da perda, seja ela humana, material, ambiental ou financeira, que pode ocorrer caso não se tenha controle sobre um risco. O risco e o perigo, sendo o risco possibilidade e o perigo exposição, podem manter-se inalterados e mesmo assim existir diferença na gravidade do dano, ou seja, efeito adverso à integridade física de um organismo. Temos também o diagrama de instrumentação e tubulações, que vem do inglês, do Process and Instrumentation Diagram, que é a representação esquemática de todas as tubulações, vasos, válvulas, filtros, bombas, compressores, enfim, tudo que tiver presente no processo. Quando a gente for ver RASOP, ou quem já trabalhou com RASOP, vai ver que o RASOP é exatamente isso aí, É procurar verificar, conhecer o que cada componente desse, se acontecer algum problema com eles, qual que é a consequência, Então, tem que se fazer esse diagrama aí, dependendo do tamanho, até dividido em nós, mas isso aí a gente vê posteriormente. E o erro humano? O erro humano são ações indesejáveis ou omissões decorrentes de problemas de sequenciamento de tempo, time, do conhecimento, das interfaces e ou procedimentos que resultam em desvios de parâmetros estabelecidos ou normais e que colocam pessoas, equipamentos e sistemas em riscos. E a explosão trata-se de um processo onde ocorre uma rápida e violenta liberação de energia. Isso aí está associado a uma expansão de gases que vai acarretar o aumento da pressão acima da pressão atmosférica. Já a frequência é o número de ocorrências de um evento por unidade de tempo. E o incêndio é o tipo de reação química na qual os vapores de uma substância inflamável combinam-se com o oxigênio do ar atmosférico e uma fonte de ignição. Dessa forma, vão causar a reação do calor. E o perigo você tem uma ou mais condições físicas ou químicas com potencial para causar dano às pessoas. Também pode ser a propriedade, pode ser o meio ambiente ou, infelizmente, até mesmo a combinação de todos esses fatores juntos. Já o Programa de Gerenciamento de Risco é um documento que vai definir as políticas e diretrizes de um sistema de gestão. Qual que é o seu objetivo? É a prevenção de acidentes em instalações ou atividade potencialmente perigosas. E para finalizar, nós temos o ato inseguro, a condição insegura, que nós vamos ver mais detalhadamente na próxima unidade, ou seja, na unidade 4. Mas só para a gente definir aqui, o que é o ato seguro? São comportamentos emitidos pelo trabalhador que podem levá-lo a sofrer acidente. Ou seja, o ato inseguro são praticados por trabalhadores que desrespeitam regras de segurança, que não conhecem essas regras de segurança devidamente, ou ainda que têm realmente um comportamento contrário à prevenção. As condições inseguras são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas na empresa que constituem riscos para a integridade física do trabalhador, para a sua saúde e para os bens materiais da empresa. Ou seja, condições inseguras, nós podemos ter como exemplos defeito de instalações ou de equipamentos, falta de proteções nas máquinas, má iluminação, excesso de calor ou frio, umidade, gases, vapores e poeiras, que são nocivas, e muitas outras condições que são insatisfatórias para o próprio ambiente de trabalho. Bom, nós vamos finalizar aqui a primeira parte da unidade 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, poste-as lá no nosso fórum, para que a gente possa, então, sanar todas elas, ok? Espero que vocês continuem participando.
Deixo aqui meu forte abraço e meu agradecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês.